Galera, é o seguinte, 60 quadros por segundo. Hoje é um daqueles dias em que a gente vai falar sobre um dos meus assuntos favoritos que envolvem o Xbox Series S, a alta performance no console. O que eu quero aqui é muito da opinião de vocês sobre certos casos, porque vão ter alguns jogos que a gente vai ver rodando no console que tudo indica que é um claro problema de falta de otimização, porque não faz sentido esses jogos rodarem numa performance ruim por aqui, mesmo que a gente esteja falando de um console mais fraco quando a gente compara com o Xbox Series X ou com o PlayStation 5 da vida. Isso porque, da mesma forma, a gente também vai encontrar bons exemplos rodando em 60 FPS no console, justamente para provar que, dependendo do jogo, o Xbox Series S é capaz de rodar com uma performance mais alta. O que inclusive nos leva a comentar que a gente não vai falar dos casos mais óbvios hoje, certo? Existem muitos títulos que rodam em 60 quadros por segundo no Series S, mas que nós já vimos por aqui. Posso citar alguns exemplos, inclusive, só para situar vocês. A franquia Resident Evil, desde que ela chegou com o Resident Evil 7, é capaz de rodar em 60 quadros por segundo e nós já comentamos sobre esses jogos por aqui. Nós também já vimos a redenção do console ao ver que ele é capaz de rodar inúmeros títulos, como Watch Dogs Legion, que chegou no começo da geração e tem um modo performance para você escolher, ou o último game da franquia Metro, que dá conta dessa performance junto com Ray Tracing, por mais incrível que isso pareça. E por último, mas não menos importante, nós também já vimos vários games rodando em até 120 FPS no console. Ou seja, potencial para atingir altas performances a gente encontra. O que falta muitas das vezes é a otimização. E a gente não precisa ir muito longe para começar essa conversa, é só olhar para a atualização Next Gen que The Witcher 3 recebeu. E aqui eu quero ir bem fundo com vocês, porque esse jogo dá margem para a gente fazer isso. The Witcher 3 é um jogo que chegou pouco tempo depois do lançamento do PS4 e Xbox One, e é um daqueles títulos que foi sendo aprimorado ao longo do tempo nesses consoles, justamente por questões de falta de otimização no lançamento. Nada muito grave, mas que a gente foi vendo sendo melhorado. Muito tempo depois, a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do jogo, acabou ficando muito mais conhecida pelos problemas no desenvolvimento do que pela qualidade de seus jogos, porque Cyberpunk foi lançado completamente quebrado, o que arruinou boa parte da reputação dele. E logo em seguida, tivemos o patch Next Gen de The Witcher 3. Além do novo estilo de câmera, vamos dizer que o jogo tenta abraçar as principais finalidades da atual geração depois do lançamento desse patch. A gente basicamente teve a possibilidade de escolher modos com foco em Ray Tracing, resolução e a tão falada performance. Só que, logo quando esses aprimoramentos foram lançados, o jogo não conseguia se estabilizar em 60 quadros por segundo, nem mesmo nas plataformas mais fortes, que nesse caso são o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Isso foi estranho e é algo que a gente vai entender melhor logo mais, porque esse é um jogo da geração do PS4 e no próprio Xbox One X, que foi um console aprimorado da geração anterior, já existia uma proximidade muito grande com os 60 quadros por segundo no modo performance. Então, o mínimo que a gente esperava era que essa performance fosse estável nos consoles mais fortes. Eu tô dando toda essa explicação para vocês porque fica muito mais difícil de culpar o Xbox Series S nesse tipo de caso, como é comum da gente ver por aí. E a prova de que a culpa não foi dele aparece quando um novo patch foi lançado e o jogo conseguiu ficar em 60 quadros por segundo na maior parte do tempo em todas as novas plataformas. Quando a gente encontra casos de jogos que chegaram para a geração antiga com dificuldade de rodar melhor num console mais novo, não existe outro jeito de explicar senão a falta de otimização do time de desenvolvimento. Não faz muito sentido a gente ter uma plataforma mais forte que não dê conta de um jogo que foi lançado para uma geração mais antiga. Por exemplo, Far Cry 6 é um jogo extremamente bonito em qualquer geração, mas ele justifica a presença dos novos consoles ao rodar com o dobro de performance do que ele atinge na geração mais antiga, além do acréscimo na contagem de pixels. Eu sei que a Ubisoft não anda na melhor das fases e também sei que a fórmula da franquia já saturou, mas o que a gente não pode negar quando o assunto é Far Cry é que não existe um único jogo da saga que não impressione a gente visualmente falando. Aqui a gente tem um jogo que tira proveito do console com uma ambientação riquíssima em detalhes, mantendo os 60 quadros por segundo e de quebra com uma resolução de 1440p, algo que é acima da média para ele, diga-se de passagem, já que na maior parte dos games o Series S se mantém em 1080p no máximo. Por isso viram como um jogo cross-gen de qualidade consegue usar a capacidade do Xbox Series S decentemente? Também viram com The Witcher 3 que muitos dos casos que a gente encontra com dificuldade é por uma mera questão de otimização? Pois bem, agora que a gente viu que Far Cry 6 foi um bom exemplo pra gente ver rodando em 60 quadros por segundo no Series S, agora eu quero mostrar pra vocês
o contrário. Mas antes de qualquer coisa, a ForteGame está por aqui para poder te dar alguns recados. Você sabia que na compra do seu console na loja, você pode parcelar em até 8 vezes sem juros para não pesar no seu bolso? Agora, sabia que além disso a loja te dá frete expresso de graça? Então o seu produto chega com cerca de 5 dias na sua casa e você não paga nada a mais por isso? E não menos importante, não posso esquecer de te falar que no pagamento à vista você ganha um desconto na compra do seu console e isso pode te ajudar a conseguir comprar até mesmo o seu Xbox Series S por um preço menor que o sugerido pela própria Microsoft. E sim, todos esses benefícios podem ser usados em qualquer console que você quiser comprar na ForteGames. Lá, além de encontrar o Series S, a edição especial branca totalmente digital do Xbox Series X também está disponível. Já para quem está atrás do PS4, também tem vantagens nele, porque além de todos esses benefícios, aqui o seu console ainda vem com um jogo grátis para te ajudar a economizar. Por isso, muita gente já está comprando na ForteGames. Os produtos chegam lacrados na sua casa, a loja usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você, tem atendimento humanizado para você não precisar se preocupar com nada, até foto do seu produto com um código de postagem você vai receber no WhatsApp quando ele estiver sendo enviado para você. Ou seja, pode ir sem se preocupar fazer suas compras na ForteGames, porque lá você vai encontrar agilidade, segurança e muitas facilidades. Link no comentário fixado e na descrição. Eu sei que esse é um dos games mais aclamados do momento. Talvez ele se torne até um dos games mais aclamados da história conforme os anos forem se passando. E ele tem seus motivos. Ele traz uma direção de arte única, um jeito um tanto intrínseco de contar a história usando o cenário e foi uma porta de entrada para muita gente no gênero Souls. Elden Ring é bom em muita coisa de fato e isso é incontestável, mas a otimização dos consoles não é uma delas. Inclusive, isso não me parece ser uma história que começou agora. Olhando para diversos títulos mais antigos da From Software, a otimização parece sempre ter sido um problema para ela, independentemente da geração, fazendo com que a gente conclua que o poder técnico de algum console nunca foi a real dificuldade dos jogos da empresa. As coisas ficam um pouco melhores apenas quando a gente encontra a Bluepoint fazendo um remake de um outro jogo dela que foi problemático lá no PS3, o Demon Souls, e assim entregando uma otimização de qualidade. Mas quando o assunto é a From Software em si desenvolvendo, a gente tem sempre um cenário instável na performance. Elden Ring é um título que cruza gerações, o que quer dizer que ele chegou também para PlayStation 4 e Xbox One. E visualmente ele tenta entregar mais ou menos o que Far Cry 6 entregou, que basicamente é ser bonito em todas as gerações e em todas as plataformas. E isso levanta uma série de discussões. Para começar, para manter um padrão visual semelhante entre as eras geracionais, naturalmente a base do jogo não pode se distanciar muito do que o PS4 consegue comportar, o que automaticamente o impede de ser um jogo extremamente pesado na nova geração com diversos recursos novos. Além disso, a beleza de Elden Ring não tem nada a ver com a parte técnica dele. De uma forma geral, a gente tem um mundo que é pouco povoado e não abusa de muitos recursos visuais, usando apenas o básico para ser construído, porque o que mantém a beleza dele realmente é sempre a direção artística, o que também nos dá margem para ver que na prática esse não é um jogo pesado. Ter uma boa direção de arte para garantir a beleza de jogos atuais como Elden Ring fez é algo que falta nos dias de hoje sem sombra de dúvidas, mas tudo isso nos faz ver como ele é um jogo extremamente mal otimizado, porque se a beleza dele vem da direção de arte, isso deveria facilitar o desempenho que ele tem nas plataformas e não prejudicar. Mesmo nos consoles mais fortes, a gente tem instabilidade ainda que estejamos considerando os aprimoramentos que a DLC Shadow of the Earth Tree trouxe. O Series S até faz a proeza de executar o jogo em 1440p e num primeiro momento pode até passar pela nossa cabeça que isso pode ter sido o principal motivo para ele não atingir 60 quadros por segundo no console, mas o fato da gente ter um padrão visual básico e o jogo enfrentar problemas mesmo no Xbox Series X, que é um console mais forte, já diz pra gente de quem é a culpa desse problema. É claro, também existem aqueles casos como Starfield que foram lançados exclusivamente para a atual geração e a demanda que isso acaba trazendo pode justificar a dificuldade do console em atender 60 quadros por segundo. Afinal de contas, se ele foi lançado para a nova geração, isso quer dizer que ele vai tentar abraçar os recursos dela e isso pode fazer dele um jogo mais pesado. Mas a pergunta que não quer calar é, até que ponto isso pode ser uma justificativa para a falta de êxito da performance no console? Manter 60 quadros por segundo em um jogo que tem muita coisa acontecendo dentro de um mundo aberto vai ser sempre mais difícil do que em outros jogos. Não existe apenas a taxa de quadros por segundo para ser processada e estabilizada pelo processador depois de ter sido gerada pelo poder de vídeo. O processador também precisa cuidar de outras tarefas, como elementos físicos do cenário, inteligência artificial dos NPCs e até todos os eventos aleatórios que podem ou não acontecer dentro de um ambiente. Então Starfield de fato pode ter sido
afetado por isso, porque diferentemente de Elden Ring, esse é um mundo aberto relativamente mais povoado e mais movimentado, digamos assim. O problema é que muitas vezes esses quadros não chegam nem a ser gerados pelo poder de vídeo do console. O jogo fica na maior parte do tempo em 40 quadros por segundo no modo performance, então não é apenas uma questão de manter, é também uma questão de produzir esses quadros aqui. Com tanta dificuldade assim, eu decidi então ir mais a fundo na minha pesquisa para ver quais as concessões que o jogo faz para tentar atingir os 60 quadros por segundo, porque Elden Ring, por exemplo, considerando que roda em 1440p, não abriu de muita coisa no Xbox Series S. Isso poderia ter acontecido com Starfield também, ele poderia não abrir mão de recursos visuais e por isso a gente encontrar problemas na produção desses 60 quadros por segundo. Mas olha, estranhamente as concessões aqui existem. Starfield atinge picos mínimos de resolução no modo performance de até 432p quando necessário, além de reduzir ou remover elementos do cenário nesse modo performance. Não faz muito sentido, mas acho que para qualquer caso que a gente olhe hoje em dia que o console tenha dificuldade, Indiana Jones no Series S rodando em 60 quadros por segundo, em 1080p, sem qualquer técnica de reconstrução, ou seja, é a contagem de pixels real na tela, e tudo isso com Ray Tracing, vai sempre provar o contrário, vai sempre provar que o Xbox Series S ainda dá para fazer muita coisa. A gente já falou sobre esse jogo no console, mas para encerrar com chave de ouro, acho que não existe exemplo melhor para ver o potencial da plataforma mais fraca da Microsoft, se não com esse jogo. Para mim, tudo que a gente viu hoje de uma forma geral não diz apenas sobre o Xbox Series S. Para mim é um assunto que fala sobre como a indústria hoje em dia está com sérios problemas de otimização. É assustador ver como o PlayStation 5 ou o Xbox Series X enfrentam dificuldades para rodar um jogo com padrão visual da geração passada. Hoje em dia a gente está com o hábito de dizer, nossa, como o PlayStation 4 aguentou rodar tal gráfico, como o PlayStation 4 aguentou rodar tal jogo, e o mesmo vale para o Xbox One. Mas a grande realidade é que naquela época a gente estava acostumado a receber um padrão visual muito alto, a gente já esperava isso daqueles consoles, então não é que eles estivessem fazendo um grande milagre em muitos casos, a gente já sabia da real capacidade deles, e o que falta nessa geração é usar essa real capacidade dos consoles atuais, entende? Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião sobre todo esse assunto e como você enxerga o atual cenário da indústria no quesito otimização. O Xbox Series S foi apenas uma porta de entrada pra gente conversar sobre isso e eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.